Ô Vlamir, mas eu queria traçar um cenário também com o senhor quando a gente fala de milho. Inclusive, vou pedir para o Gleidson já colocar na tela aí quais são as cotações, né? Como é que estão as cotações do milho lá no mercado internacional, que também trabalha em alta. Então a gente tem o julho 25 ali perto da estabilidade, a 4,31,75, mas a partir do setembro a gente tem uma alta ali de 5 pontos. Vamos lá. Setembro a 4,29,50, o dezembro a 4,44,50 e o março 26 a 4,59,25. Aqui no Brasil, a nossa referência, julho 25 a 63,38, setembro a 64,33, o novembro a 67,92 e o janeiro 26 a 72,44, mercado também com leve alta. Inclusive, vou pedir para o Gleidson também já colocar o nosso primeiro destaque aí, a gente tem uma notícia da Investing, falando de colheita de soja, então 24/25 é encerrada, segundo a Conab, e milho safrinha chega a 3,9%, quase 4% ali dessa área já colhida. Vlamir Brandalize, queria saber com o senhor qual que é o cenário que a gente tem no caso do milho e também como é que está caminhando a colheita do milho segunda safra, já visando essa chuva, muita chuva já prevista para o estado do Paraná nos próximos dias. Com relação à colheita, esses dados provavelmente da Conab da semana passada, porque nesse momento nós já estamos aí perto de uns 6% colhido a nível nacional. Uhum. O Paraná vai ter aquela parada de colheita novamente, né? Porque a chuva chega, o produtor tem que parar as máquinas e depois demora, né, para voltar, porque depois tem que perder a umidade. Mas a colheita na semana que vem deve ganhar ritmo no Mato Grosso, né? As lavouras do Mato Grosso agora estão chegando ao ponto de colheita, ponto final de maturação, perdendo umidade. Então, na próxima semana em diante é ritmo de colheita forte. E aí nós vamos ver grandes volumes de milho chegando, principalmente do meio do Mato Grosso para sul, para cima, até o Mato Grosso, partes de Rondônia, Goiás já também em colheita. E no Paraná, essa questão aí, se é realmente chegar a chuvas como está previsto agora nesse restante de semana, semana que vem vai ser meio morna de colheita, né? O produtor vai ficar esperando. Uhum. Mas o que a gente vê nos campos, as lavouras estão saindo muito bem, produtividades muito melhores do que era esperado, melhor que o ano passado. É uma boa safrinha que está chegando. Então, mesmo com isso, a B3 hoje está em alta por quê? Hoje ela está em alta porque Chicago está em alta, o mercado de exportação pela manhã e agora à tarde deve pagar quase R$ 1 a mais do que estava pagando de manhã. Volta aos 65 talvez aí no agosto, 66 no setembro, vai lá para os 70 no dezembro. E a B3 automaticamente está olhando um pouquinho lá fora essa pressão de alta que vem no milho e essa disparada do trigo, né, que ajuda o milho também, não só o farelo de soja, né? Uhum. Com menos trigo no mercado de ração, automaticamente se usa mais milho e mais farelo de soja. E o trigo, sim, tem um problema que a gente já comentou e acaba ajudando, né? A B3 vinha em queda, ontem estava em baixa, hoje já equilibrou e hoje é véspera de feriado também. O pessoal está se protegendo na B3 aí por caso que vem um final de semana, se tiver chuvas para a colheita, daí o mercado também acaba olhando para um mercado um pouquinho mais comprador aí na semana que vem, principalmente se você pegar o sul do Brasil e o Paraná, que é até a parte sul do Mato Grosso do Sul, que pode ter essas chuvas, né? Uhum. Então aí você dá fôlego para a B3. Aparentemente a B3 também não tem muito espaço, nem de um lado, nem do outro. Ela teria espaço se tivéssemos alguma flutuação mais agressiva do dólar. Essas avanços que está tendo de Chicago, ele acaba não trazendo grandes evoluções para o mercado da B3, porque Chicago está tentando consolidar, se a gente olhar ali, que nem você mostrou no quadro anterior, o setembro, ele está muito perto de quebrar bater os 4,30 ali no setembro, né? A base dele, que a gente sempre pontua, é interessante não perder os 4,20 para manter as demais posições atrativas, né? E principalmente pensar na nova safrinha 2026, lá no julho e agosto, com milho aí acima dos 4,70, 4,80. Como a gente já vê possibilidade de andar ali o julho e agosto de 2026 perto dos US$ 5 no milho, se chegar nesse nível também é interessante já pensar numa opção para garantir cotação, né? Garantir essa base de valor, né? Fazer uma opção para não perder esse patamar, porque em princípio o mercado 4,30 hoje e perto de 5 no julho e agosto do ano que vem,
Então tem uma diferença grande que o produtor poderia pegar numa opção. Mas o mercado ele está dando sinais de reação e o milho parece-me que também começou a subir pela escada. Se ele furar os 4,30, talvez ele continue a olhar para tentar buscar os 4,40 e as demais posições também crescendo. E aí talvez chegue a possibilidade de a gente ver o julho e agosto 26, principalmente o julho 26, tentar buscar os $5, que seria um número alvo aí para o produtor que vai plantar a nova safrinha 26, pensar em garantir uma opção aí para segurar pelo menos esse patamar. Lembrando que o ano que vem dólar pode ser bem diferente do dólar de hoje, que está abaixo de 5,50, né? Quase 5,40, tá baratinho o dólar. O ano que vem é ano da eleição, o ano que vem muda toda a figura. Né? Exatamente, mas o senhor já está fazendo o alerta aqui. Ô Vlamir, só para a gente encerrar, queria que a gente falasse um pouquinho sobre o preço ao produtor, mas antes disso, eu vou pedir para o Gleidson colocar um vídeo do Moacir Guarnieri, lá de Boa Esperança do Norte, que ele atualizou um pouquinho das informações a respeito da colheita, mas ele também falou de preço ao produtor, então vamos acompanhar. Bom dia, João Batista, bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. Estamos aí, ó, dia 18, 6 horas da manhã. O sol nascendo lá atrás das árvores, ó. Bonito, tá bonito o tempo. E as galinhas aí, ó. Vamos que vamos. Estamos colhendo milho, João Batista. Hoje vamos para a lavoura. Iniciou antes de ontem, mas ontem não foi bem. E hoje é para alinhar. Agora baixou a umidade para 19, aí tem que colher. Mas o preço derreteu, João Batista, que tá R$37 livre. Um abraço, meus amigos. R$37, Vlamir Brandalize, é isso? Essa é a realidade do produtor? A realidade porque é safra, né? E a montanha de milho que vem, aquele produtor que não fez posição para fechamento agora quanto à entrega, que poderia ter pego 44 a 48 reais, agora está enfrentando um mercado de 10 reais a menos, justamente porque agora quem receber esse milho vai pagar esse valor, porque ele vai ter que segurar esse milho aí para embarcar lá para setembro, outubro. Então, vários meses de financeiro que ele coloca em cima, vários meses de mercado de armazenagem, muito milho que vai para céu aberto, o temor dos compradores também, que está refletindo em queda dos valores aí do milho no Mato Grosso, é a questão de que se a chuva entrar já no começo de setembro, eles têm pouco tempo de mercado de milho a céu aberto, né, que seria julho e agosto, ou seja, daí tem que movimentar ele para silo ou silo bolsa. Tudo isso está impactando no produtor, né? Isso a gente já tem falado desde o começo do ano, que o produtor tem que se preparar que tem uma grande safra chegando. E a grande safra está chegando e ela pressiona a cotação do produtor nesse momento. Mesmo que o Porto, mas o Porto está pagando 20 e poucos reais a mais do que está no interior do Mato Grosso. Mas a grande questão é que não tem espaço no Porto para embarcar o milho agora, então vai ter que esperar. Isso que é o gargalo, Fernanda, isso é o gargalo e o produtor tem que se preparar para isso, já pensando em 2026. Por isso que a gente deu alerta, 2026 tem o julho, e ali a posição julho, você bater 5, garante esse número na opção, e depois para frente vai fazendo o grão aí, talvez num físico, num barter, um barter inteligente, para o produtor ter uma boa relação de troca e não estar precisando vender ele na boca da colheita, como muita gente vai precisar agora, que está colhendo a safra, precisar vender, fazer dinheiro, no pior momento do ano, provavelmente vai acontecer agora, em julho, né, que nós vamos ter o pico da safra. Exatamente, o objetivo aqui é não perder dinheiro, né, Vlamir? Exatamente. Tá certo. Vlamir, obrigada pela sua participação. Mais uma vez uma aula. Amanhã tem também o senhor aqui conosco e na sexta-feira a gente volta ali no ao vivo para trazer as informações de soja, milho e também arroz com feijão. Obrigada, Vlamir. Bom feriado para você. É isso aí. Bom feriado a todos aí. Um abraço. Até amanhã, né? Amanhã estamos aí com um bate-papo importante com o Joãozinho. E na sexta-feira, arroz e feijão também junto nesse contexto. Vamos ver como é que o mercado de Chicago abre na sexta-feira. Amanhã é feriado americano, só para fechar, né? Para o pessoal que ainda não sabe, amanhã é comemorado nos Estados Unidos o Dia da Libertação dos Escravos Americanos. E é feriado nacional. É um dos poucos feriados que é comemorado no dia. Os demais feriados todos são jogados na segunda-feira, com exceção de Natal e o 4 de julho, lá que é a Independência.
Até a próxima. Um abraço a todos. Obrigada, Vlamir.